bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou responder essa pergunta: o humor é de Deus? Até onde o bom humor é saudável? Então eu tava refletindo sobre isso e aí o que me motivou a fazer esse vídeo é que na minha adolescência eu tinha um grupo de amigas em que elas eram muito brincalhonas e elas zoavam muito das pessoas e achavam graça de tudo, inclusive disso. E eu não tô me excluindo, eu era uma delas. E teve uma fase que eu comecei a perceber os limites, ser bem humorada. Então eu conheci esse grupo de amigas ali com uns 11 anos e foi eu que escolhi ser amiga dessas duas meninas, porque eu era muito introvertida, muito tímida, e eu falei, eu vou me enturmar com elas porque eu quero ser assim mais solta um pouco. E foi o que eu fiz, me juntei com elas. E aí foi super legal, ela achava graça de tudo, só que o que eu não gostei era isso, que tipo, a gente começava a zoar das pessoas, a achar graça da vestimenta das pessoas, enfim. Mas hoje eu tenho esse entendimento, na época eu não tinha tanto. E teve uma fase também da minha vida que eu fazia graça de mim mesma, tipo, eu ficava me depreciando pras minhas amigas, aí já com outras amigas. Só que às vezes eu voltava pra casa com a sensação de que eu não fui eu mesma. Então, não só quando eu me depreciava, mas em várias outras ocasiões eu queria ser engraçadinha e tal, mas às vezes eu voltava pra casa com essa sensação de que eu não fui autêntica, de que eu não fui eu mesma. Foi ali com uns 14, 15 anos eu aceitei Jesus, eu tive um encontro com ele. E tá aqui gravado se você quiser assistir depois. E foi ele que me ensinou a ter a minha própria personalidade, a ter a minha própria autenticidade. Então, saiba que pra você ser bem-humorado, você não precisa zombar das pessoas, você não precisa zombar de você mesma. Então, eu creio que em Jesus a gente aprende a ter um bom humor saudável. E não necessariamente, quando você tem a sua identidade selada em Deus, você entende que não é o fato de você ser engraçado ou não, isso não vai fazer diferença, sabe? Você não precisa ser a pessoa mais engraçada da sua sala para você ser aceito. Então, quando a gente sela a nossa identidade em Jesus, a gente entende isso. Se você gosta de ser uma pessoa bem-humorada, ou se você acha que é uma pessoa muito séria e queria melhorar isso, ou se você se pergunta se ser uma pessoa engraçadinha é de Deus ou não, saiba disso, busque. Quando você for orar, fala, Senhor, sela a minha identidade no Senhor. Porque quando a gente tem a nossa identidade em Deus, a gente entende que não depende da gente ser muito engraçado ou não. Uma pessoa que ela está em paz consigo mesma, ela consegue rir de coisas simples, ela sabe fazer uma piadinha vez ou outra, mas ela não depende disso pra viver, sabe? Porque você pode ver, as pessoas que dependem muito de rir, de serem engraçadas o tempo todo, muitas vezes elas têm alguma coisa ali por dentro a ser tratada, ou que às vezes acaba explodindo depois. É o caso ali do Whindersson Nunes, o caso do caso do Jim Carrey. Então, assim, existe um lugar perigoso de a gente querer ser engraçado o tempo todo, sabe? E eu acho que só em Deus, buscando selar a nossa identidade em Deus, a gente vai conseguir ter, não necessariamente um bom humor, mas um humor saudável. Então, assim, a gente vai poder ou ser uma pessoa engraçada, mas que não difama as outras pessoas em nome disso, que não desvia as pessoas em nome disso. A gente tem um exemplo aí do Porta dos Fundos, que faz humor. Pra fazer humor precisa zombar da religião dos outros. Esse é até um dos motivos que muitas pessoas nem tem mais conta na Netflix, porque por ela permitir canais que fazem isso, sabe? Eu acho que o humor, pra quem é cristão, ele tem limite. Se a pessoa não se denomina cristã, ela pode fazer o que ela quiser, né? Porque ela é Deus dela mesma. Eu não sou Deus de mim mesma. Eu tenho um Deus que me governa e que eu sigo ele pra eu saber o que é certo e o que é errado. Então, eu não faço o que é certo e o que é errado baseado em mim mesma. Eu busco Deus pra saber. Então, eu acho que, como tudo na vida, pra quem segue a Deus, que existe limite. Que nada é mais importante do que a própria vida. Que nada nessa vida pode me dominar mais do que o básico, do que eu viver o básico, sabe? Então, a minha vida é mais importante do que eu ser bem-humorada. E amar a Deus é mais importante do que eu ser engraçada. Ou do que rir o tempo todo. Isso não existe. Faz parte da vida rir, chorar, ficar bravo, né? Mas dominar. Tudo com domínio próprio. Tudo com decência e ordem. Então, é isso que eu penso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esqueça de deixar o seu like, dar uma olhada nos vídeos anteriores. E até o próximo vídeo. Um beijo.